Queridos, sem perca de tempo, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 1. Quem for achando, diga amém. Êxodo, capítulo número 3. Cuja epígrafe do texto: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Curva a sua cabeça. Pai eterno e maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai. Glorificamos o teu santo nome. Aqui está o teu povo, ó Deus, a qual nós fizemos aqui a leitura da tua palavra. Pedimos, ó Deus, graça e sabedoria do alto dos céus, aquilo a qual o Senhor nessa noite queira falar com cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Usa a minha vida conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Fala e não te cales, ó Deus, pois o Senhor conhece a cada um de nós, conhece as aflições, conhece as lutas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha de encontro a cada um de nós nesta noite de hoje, ó Pai. Ó Senhor da glória, assim como já foi falado que tu és aquele que enxuga as lágrimas. Senhor, enxuga lágrimas nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, e usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, que eu diminua e que o Senhor cresça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, dentro desse texto que nós lemos, que é bastante conhecido, quero trazer no tema a seguinte palavra: você tem clamado? Diga para o seu irmão: você tem clamado? Você tem clamado a Deus? Você tem orado ao Senhor? Quando nós olhamos para esses textos, esse personagem cujo nós conhecemos muito bem, Moisés, um grande líder de Israel, a quem Deus vai chamar através ali da sarça ardente, vai conversar com ele conforme nós lemos. É interessante, nós conhecemos bem a história desses homens hebreus, servos de Deus, a quem o povo de Deus, Deus havia escolhido, o chamado. É um povo que está cativo, é um povo que está no Egito, é um povo que está lá sendo oprimido, é um povo que está sendo castigado pelo rei Faraó, mas é um povo que pertence a um Deus. É um povo que está numa terra estranha, é um povo que está ali sendo castigado, mas é um povo que pertence ao povo de Deus, que pertence a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que vê, a um Deus que ouve, a um Deus que está observando a vida deles, sabe de todas as aflições
que eles estão passando. Quando nós olhamos acerca da história dessa nação, como Deus havia chamado o patriarca Abraão, como Deus lhe fez uma promessa em que daria aos seus descendentes uma terra que mana leite e mel. Esse é um Deus que, com o passar do tempo, vai trabalhando no coração deste povo para chegar ao determinado momento que Deus de fato tem de cumprir a sua promessa. Nós bem sabemos que este povo está no Egito devido à vida de José, filho de Jacó, aquele mesmo que havia sido considerado como um sonhador, alguém que havia sido levado como escravo para o Egito, mas José foi um instrumento de Deus para que essa nação viesse estar naquele lugar. Eles não conviveram no meio dos egípcios, mas Deus se preparou um lugar, local, preparado, separado dos egípcios, e ali eles conviveram. Desceu a família de Jacó, cerca de 70 cabeças, José era um deles que já estava ali, e aquele povo começou a crescer, um povo começou a ficar numeroso, só que José, alguém que tinha sido governador naquele lugar, havia morrido. E agora a situação agora é bastante difícil, porque o rei que passa a governar é alguém que não conhece a história de José. Não sabe como José operou ou liderou aquele local para que os egípcios viessem a ser um lugar, uma nação bastante próspera. E agora ele começa a subjugar o povo, começa a castigar a nação, começa a ver aquele número. E quanto mais ele castiga, quanto mais oprime, mais o povo cresce. Quanto mais se oprime o povo de Deus, mais ele cresce. Quanto mais alguém afronta o povo de Deus, mais ele cresce. Porque é Deus, irmão, que está na direção. É Deus que está no comando de todas as coisas. É Deus que está no controle. É Deus que colocou aquele povo naquele lugar. É Deus que também que vai tirar aquele povo daquele lugar. Mais um determinado tempo. São cerca de 430 anos que eles estão aonde? No Egito. 430 anos. Não é 430 dias. 430 anos que eles estão ali no Egito. Mas havia uma promessa. A promessa é: eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que é um povo que está sendo oprimido. Só que é alguém que não vai ficar calado, presbítero João. É alguém que vai clamar. É alguém que vai suplicar. É alguém que vai orar a Deus. Deus está vendo. Porque as palavras dele dizem: eu tenho visto a aflição do meu povo. E a maneira como eu tenho visto, eu desci para quê? Para livrá-los, para atuar, para operar. Olha o poder do clamor, irmão, de um servo, de uma serva de Deus, que clama a um Deus altíssimo, a um Deus que não tem prazer no sofrimento de ninguém, a um Deus que está observando os seus, irmãos, a um Deus que está vendo aqueles que estão oprimindo o seu povo. Deus está vendo, Deus está observando. Ele poderia ele mesmo descer e atuar, tirando, matando os egípcios, matando os primogênitos, matando os deuses estranhos que eles tinham como Deus. Mas não, ele vai levantar alguém para ser um instrumento dele, para libertar o seu povo da escravidão. Deus sabe, irmãos, o que você está passando. Deus tem visto a sua aflição. Deus tem visto as suas angústias. Mas a pergunta que eu faço é: Deus tem ouvido o seu clamor? Será que Deus tem ouvido o meu clamor? Será que Deus tem ouvido o nosso clamor? Deus está vendo a sua aflição. E como a irmã cantou, com gemidos e palavras que não pode explicar. É o Deus que está observando. E às vezes falta sim, nos força. Nos falta fé. Às vezes a incredulidade nos toma de uma maneira que nós ficamos: e agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que Deus está me vendo? Será que Deus vai me ouvir? Não, irmão, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. E nós precisamos confiar no cuidado desse Deus para com as nossas vidas. Precisamos entender que sim, existe sofrimento na vida de cada um de nós, e cada um sofre de uma maneira diferente. Cada um tem uma dor diferente. Mas Deus sabe até que ponto eu e você podemos suportar. Chegou o momento que Israel não estava aguentando mais, presbítero João. Aí o que eles vão fazer? Vai clamar. E Deus vai ouvir, irmão. E Deus vai começar a atuar. Quando Moisés está ali cuidando do rebanho do sogro dele, de Jetro, Deus vai aparecer na onde? Em uma sarça, irmão.
E essa sarça vai começar a arder, vai começar a pegar fogo, mas ela não se consome. Moisés estava sempre acostumado com aquilo, era algo natural, irmãos. Tudo é natural quando Deus não está, mas quando Deus está, o sobrenatural acontece. É uma sarça que está normal, queimando, porque está no deserto. Então ele está acostumado a ver uma sarça se queimar, e daqui a pouco ela se consumir. Só que quando ele percebe, aquela sarça está diferente. Ela está queimando, mas ela não está se consumindo. Aí quando ele vai se aproximar para ver aquela visão, aí Deus brada: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Porque aonde Deus se manifesta, a presença dele, o lugar, o ambiente fica diferente, irmão. Aonde a presença de Deus se manifesta, o ambiente fica diferente, irmão. O ambiente fica mais consagrado, o ambiente fica mais agradável, porque a presença de Deus está no meio. Aleluia! Oramante, orebai. É isso, irmão, que a presença de Deus traz quando ele se manifesta. Aquilo começa a incomodar Moisés, ele se achega. Só que é os versículos que nós lemos, o versículo de número 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente. Ou seja, ele está atento, ele está observando a cada detalhe. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que tem te levado a chorar pelos cantos da sua casa, nas madrugadas, no decorrer do dia a dia. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. Porque Ele está olhando atentamente para a sua aflição. Israel está chorando, Israel está sendo oprimido, mas é um povo que mesmo diante do sofrimento está crescendo. É isso que Deus quer na sua vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da luta, que você não pare, mas que você prossiga, caminhando, avançando. Israel está oprimido, está chorando sim, mas não parou de crescer, não parou de produzir, não parou, irmão. É isso que Deus quer, é que mesmo diante das suas aflições, você continua produzindo, você continua fazendo, você continue cantando, você continue adorando, você continue fazendo a obra do Senhor, mesmo diante da sua aflição. Irmão Fábio, está doendo, eu sei. Irmão Fábio, isso está trazendo grande angústia, eu sei, irmão. Mas Deus também sabe. Mas continue perseverando, continue fazendo a sua vontade, porque Ele está te vendo atentamente a sua aflição. É o Deus que nos vê, irmão, Deus que nos observa. Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está na onde? No Egito. Deus sabe até o local. Deus, além de ver, sabe até o local onde está. Deus não falou, eles estão lá na Arábia Saudita. Não, eles estão no Egito. Eles não estão nos Estados Unidos, não, eles estão no Egito. Deus sabe o endereço, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde é a sua casa, Deus sabe o nome da rua dela, Deus sabe. Deus não precisa de GPS para chegar até lá. Eu preciso, mas Deus não. Ele sabe como desce até lá. Ele sabe como chegar lá. Ele não entra de qualquer maneira, Ele sabe chegar lá. Ele não vai entrar pela chaminé. Não precisa de chaminé. Meu filho, mas se a porta estiver fechada, não tem problema, Ele também entra. Eu preciso ir bater lá na sua porta para poder entrar. Ele não, Ele adentra a qualquer momento. Eu preciso te ligar na madrugada para dizer, irmão, estou indo te visitar aí. Ele não precisa de ligar. Ele vai lá e te visita pessoalmente, irmão. Que Deus maravilhoso é esse, irmão, que nos visita até no meio da madrugada. Que Deus maravilhoso é esse que visita nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. É o Deus que nos visita em sonhos. É Deus que usa pessoas para falar com a gente, para dizer, se anima, se esforça-te. Eu estou te vendo. Conheça as suas aflições, conheça as suas dores. Mas não pare, permaneça fazendo a minha vontade. Deus sabe o momento certo de vir de encontro às nossas vidas. Gênesis capítulo 25, Isaac e Rebeca é citado como casal. 40 anos de idade eles têm. Só que Rebeca é alguém que é estéril. Só que Isaac sabe o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus do pai dele. E é alguém que vai passar a clamar.
A minha mulher é estéril. Mas com certeza eu sei que Deus pode fazer. Meu pai contou a história da minha mãe. Eu sei que ele pode fazer. Aí Isaac vai orar o quê? Insistentemente por Rebeca. Para quê? Para que Deus lhe conceda um filho. Gênesis 25, 21, irmãos. Ó, que Deus maravilhoso. Isaac ora instantemente por um filho a Rebeca. Será que Deus vai ouvir? Vai. Vai demorar? Vai. Mas ele continua sempre orando pela vida da esposa, irmão. Porque ele sabe que Deus é fiel, irmão. Há uma promessa sobre não somente a vida de Abraão, mas há uma promessa de Deus sobre a vida de Isaac, o filho. E a promessa é: a tua descendência eu vou multiplicar. A tua descendência vai ser grande nessa terra. Deus tem uma promessa para Isaac. Isaac agarra a promessa. E ele vai orar constantemente ao Senhor por um filho. Sabe quanto tempo vai passar? 20 anos. É muito tempo, irmão. 40 anos de idade eles se dão para o casamento. Sabe quando vai nascer Esaú e Jacó? 60 anos. A Rebeca vai ter. 20 anos se passaram. Mas o que Isaac está fazendo? Estou orando. Eu estou clamando. Eu estou pedindo. Talvez não pode ser hoje, mas amanhã eu vou continuar orando. Talvez não pode ser amanhã, mas vou continuar orando. Talvez não seja este mês, mas vou continuar orando. Talvez não seja este ano, mas eu vou continuar orando, porque eu sei que Deus vai responder a minha oração. No tempo dele, na hora dele, no momento dele. Isaac não fica desesperado. E agora? Como é que vai ser? É uma promessa? Será que eu vou ter que fazer que nem o meu pai? Tomar uma mulher? Não, Isaac. Fica tranquilo, eu estou no controle de tudo, Isaac. Eu estou no controle, Isaac. Eu sei o tempo certo de agir na tua vida, Isaac. Só continua clamando, orando e buscando a minha face, Isaac. Porque eu vou te visitar no tempo certo. E você vai ver o meu nome sendo glorificado na sua vida. Eu não sei o que está te causando dores ou sofrimento, mas Deus vai te visitar. Mas no tempo dele. Havia chegado o tempo para essa nação. O tempo deles saírem do Egito e ir para uma terra que mana leite e mel, irmãos. Deus chama Moisés. Moisés, você vai ser o meu instrumento, Moisés. Você vai ser essa instrumentalidade. Eu tenho visto, mas você vai ser esse instrumento. Portanto, eu desci para livrá-lo. Versículo de número 8. Portanto, eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subir a terra que mana leite, até uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu do Jebuseu. É uma terra que está povoada, mas é uma terra que é a promessa dos filhos de Israel. E aquilo que é seu ninguém toma. A promessa que Deus fez para a tua vida ninguém toma, irmãos. Toda promessa que Deus fizer, Ele vai cumprir. Eu posso, como ser humano, prometer algo para você e falhar. Mas se algo vier dos lábios de Deus, não falhe, irmão. Pode ter certeza. Tudo quanto Deus prometer, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Então é um povo que está clamando ao Senhor. E Deus está ouvindo. Há uma mulher cujo nome é Ana. Mulher de Eucana. Alguém que é estéril. Deus havia fechado a madre dela. Não pode gerar filhos. Aí vem Penina para acusar ela, para atormentar ela. Mas ela sabe aonde recorrer. Ana sabe a quem buscar. Ela sabe a quem clamar. Só que num determinado momento, vai chegar um momento que ela não tem forças para clamar. Só consegue bocejar, falar com os lábios, só mexer os lábios. Aí tem um sacerdote ali que está observando e está vendo, essa mulher está embriagada. Essa mulher não está de qualquer maneira. Não estou não, meu Senhor. A tua serva está aflita de espírito. E eu tenho orado ao Deus dos céus para que me conceda um filho. Vá em paz, minha filha. O Deus do céu te conceda a tua petição. É uma mulher que está clamando constantemente diante do Senhor. É uma mulher que não tem palavras, só tem lágrimas. Mas o Deus é o Deus que conhece as lágrimas dos seus filhos. Deus é um Deus que conhece as nossas petições. Deus é um Deus que conhece a minha, as suas lágrimas, irmão. Mesmo quando não temos palavra, Deus conhece como foi louvado. As nossas lágrimas são palavras diante do Senhor. São palavras. Você tem clamado a Deus? Você tem orado a esse Deus maravilhoso?
Você tem crido no que Deus pode fazer em favor da tua vida? Talvez a luta sua seja dentro do seu lar, seja no meio da sua parentela, seja no seu trabalho. Talvez a sua luta seja uma luta financeira. Eu não sei qual é a sua luta, mas não importa qual que seja ela. Deus trabalha em favor de todos. Deus não desampara nenhum dos seus, irmãos. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que concede vitória ao seu povo, aquele que clama, aquele que busca. Se Israel tivesse sido oprimido e ficado calado, Deus não ia fazer nada. Porque a resposta que ele estaria dando para Deus, Deus, tá assim, tá tranquilo, estou acostumado. Não, não se acomode não. Não se acostume com isso não, irmão. Está sofrendo? Sim. Mas não fique acomodado. Falando, deixa, não, Deus vai atuar no momento. Não, mas clame também. Deus é um Deus que vê, mas é um Deus também que quer ouvir as nossas orações. Se Israel ficasse calado, não ia acontecer nada. Mas Deus viu o clamor deles, viu as aflições e atuou, desceu para livrar. Você quer que Deus atue naquilo que você necessita? Então clame ao Senhor. Irmão Fábio, às vezes falta força de orar. E falta muitas das vezes. Mas o Espírito Santo está aí com você. É o Paráclitos, aquele que está ao nosso lado, é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é Ele que intercede por nós, irmãos. Aquilo que nós não conseguimos expressar diante de Deus, o Espírito Santo nos ajuda para que nós possamos conversar com o Pai Celestial. É o Espírito Santo que está com você nessa luta, nesta peleja. Essa prova não veio para te matar não, irmão. Essa prova veio para testar a sua fé. Para você ver o quanto Deus é poderoso na sua vida. O quanto Deus te ama, o quanto Deus cuida de você. O quanto Deus quer te ver bem. Deus não perde desperdício sofrimento na vida de ninguém, irmão. O sofrimento é uma ferramenta de Deus para trabalhar nas nossas vidas. O sofrimento faz a gente se aproximar desse Deus. O sofrimento faz a gente estar mais sensíveis à voz de Deus. E esse sofrimento é algo que Deus está usando para você se aproximar mais dele. Para que você possa entender o quanto Ele ama você. O quanto Ele quer trabalhar na sua vida. O quanto Ele quer te abençoar. Não desista não, irmão. Não desista. O único que quer te ver você parado, cabisbaixo, é o teu adversário. É Satanás, é o diabo. Ele quer ver a gente cabisbaixo, andando assim, meu Deus, ó céus, ó vida. Por que eu fui servir esse Deus? Porque eu fui voltar para a igreja? Não, irmão, Deus quer que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Deus quer que você permaneça firme na sua presença, irmão. Permaneça. Seja forte e corajoso. É Deus que está com você. É Deus que está conosco. É Deus que vem de encontro às nossas necessidades. É o Deus que conhece a sua dor. É o Deus que conhece o seu sofrimento. É o Deus que me conhece. É o Deus que te conhece. Muitas são as tribulações, mas o Senhor está em todas elas. Muitas são as aflições, mas o Senhor nos ouve em cada uma delas. Deus tem um escape para nossas vidas, mas enquanto ainda Ele não traz resposta à sua oração, continue orando. Persista em orar, persista em clamar, continue louvando. O Tiago não disse: está alguém aflito, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está triste? Ore. Está aflito? Ore. Mas está contente? Cante louvores. Adore ao Senhor. Glorifica esse Deus bendito e fiel, irmão, que não desampara nenhum dos seus. Não permita que essa luta venha deixar você abatido. Paulo escreveu nos Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios capítulo de número 4, e o versículo de número 8, ele vai dizer assim, ó. 2 Coríntios capítulo de número 4. E o versículo de número 8 em diante.
Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, irmãos. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Em tudo somos atribulados, irmãos, mas não angustiados. Isso fala do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Perplexo, mas não desanimado, mesmo diante da adversidade. Nós permanecemos animados na presença do Senhor. Nós permanecemos cantando, louvando a esse Deus, irmãos. É como aquela música, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem muito bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Oh, irmão, é isso, é adorar em meio às dificuldades. Era o que o inimigo queria que Jó fizesse, reclamasse, murmurasse contra Deus. Mas Jó se prostra, rasga a sua veste, raspa a sua cabeça. E quando Satanás pensa que ele vai blasfemar, não, ele vai blasfemar, agora ele vai blasfemar. Não vai não, irmão, ele vai levantar a voz e adorar ao Senhor, irmãos. É isso que o inimigo quer, é que você no meio da sua aflição, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai abandonar esse Deus. Mas envergonhe o seu diabo, envergonhe o seu inimigo nessa noite e diga, eu vim adorar ao Senhor, em meio à aflição eu vou adorar ao Senhor, em meio a aflições eu vou glorificar a esse Deus maravilhoso, porque Ele é fiel na minha vida. E Ele não vai me desamparar. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando dos teus, irmão. Ele sabe quando agir em teu favor. Então continue clamando a este Deus, porque Ele é fiel. E o que é clamor, irmão Fábio? Clamor é gritar, irmãos. Jeremias, clama a mim. Grita, Jeremias. Eu vou gritar assim. O que vai acontecer? Eu vou responder. E vou anunciar o quê? Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a Ele, irmão. Grite a Ele. Faça isso. Tem momentos que nós oramos, né? Bem baixinho, tranquilo. Mas tem momentos que é para gritar. Tem momentos que é para gritar por socorro. Ninguém vai gritar assim. Quando a gente está em algum perigo, imagina uma pessoa que está em perigo ali, risco de morte. Ela vai gritar baixinho, socorro. Ela vai gritar forte, socorro! Me ajuda! Então o clamor é isso, é gritar por socorro. Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me vê, mas me ajuda, me socorre, eu não aguento mais tudo isso. Estenda tuas mãos sobre mim, senão eu vou morrer nessa situação. Tem socorro de Deus para as nossas vidas, irmão. Tem socorro de Deus para a tua vida. Tem socorro para a nossa casa. Tem socorro para a nossa família. Tem socorro para a tua aflição. Porque é o Deus que está te vendo nesta noite. A tua aflição. Mas você precisa clamar a esse Deus. Não te cales. Clama a Ele. Mesmo que falte palavras no meio do caminho, as suas lágrimas vão chegar diante do Senhor. Ele vai te ver. Se coloca de pé neste momento. Aleluias. Confesso aos irmãos que era uma outra palavra que eu ia trazer, mas ao ouvir os louvores, a oportunidade, a gente pede direção para Deus, para que Deus nos direcione. Porque não é nosso querer, não é nossa vontade, é a vontade do Senhor. Talvez uma pessoa aqui estava precisando ouvir essa palavra, que Deus está te vendo. Deus está te vendo, irmão. Deus está vendo a sua aflição, a sua dor. Você não vai perecer, não. Você não vai morrer, não. Ao Deus que vem ao teu encontro. Oh, Deus fiel. Lembra dos discípulos em meio ao naufrágio? Lembra os discípulos que haviam estado ao meio do mar? Jesus está no monte. E eles estão ali naufragando. As tempestades, os vendavais estão levando eles para mais distante do mestre. Mas não tem problema, irmãos. Porque é isso que a dificuldade faz. Quer nos distanciar dele.
Mas fica tranquilo, quando você pensa que ele está distante, tá não. Ele está vindo ao seu encontro. Está vindo na tua direção. Está vindo naquilo que está te causando medo. Está vindo de encontro àquilo que está causando desespero. Os discípulos que estão ali remando, estão ali tentando tirar aquelas águas, mal sabem que o mestre está descendo. Está vindo de encontro à vida deles. É um fantasma? Não, sou eu, não temas. Sou eu, não temas. É esse Deus que está vindo ao nosso encontro. É esse Deus que está vindo ao teu encontro nesta noite. Talvez essa tempestade não vai te matar. Você não vai afundar. Deus está vindo ao teu encontro nesta noite. E você vai vivenciar o cuidado de Deus. Ei Pedro, você não vai se afundar. Eu estendo as tuas mãos e te sustento. Ei Pedro, você não vai naufragar. Eu te sustento, Pedro. Aleluia. Creia no cuidado do Senhor para com a sua vida. Deus está vendo as suas aflições, irmãos. Fique em paz, fica tranquilo. Diga para o seu irmão, fique em paz. Deus está cuidando de tudo. Fique em paz, Deus está te vendo. Fique em paz, fica tranquilo. Aquieta-te, acalma, fique em paz. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus conhece as tuas aflições. Aleluia. Fica tranquilo. Você não vai morrer, não. Vai não, irmão. O Espírito Santo está contigo aí. Sinta o Espírito Santo na sua vida aí, te guiando, te direcionando, te encorajando, te animando, te fortalecendo, te colocando de pé. Diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte, irmão. Você não está sozinho, não. Deus está conosco. Maravilhoso, eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra foi ministrada nesta noite conforme o teu querer e a tua vontade. Tu és o Deus que vê as nossas aflições. Tu és o Deus que está atentamente nos observando, Senhor. Tu conheces a dor, a aflição na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Pois é o Senhor que desce com livramento. É o Senhor que desce com socorro. É o Senhor que traz refrigério. É o Senhor que acalma a tempestade nesta noite, Senhor. Por isso, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, enquanto o Senhor não trouxer resposta, continua fortalecendo o meu irmão, a minha irmã, meu Pai, para que ele possa continuar clamando, persistindo, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Ô Senhor da glória, Tu és o Deus que tem o livramento, Tu és o Deus que tem a provisão, Senhor. Tu és o Deus que tem o cuidado, ó Pai. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, e Te louvamos. E Te agradecemos no nome de Jesus. Aplaude e glorifica esse Deus maravilhoso. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Em nome de Jesus. Podemos assentar.